Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje, nós vamos conhecer sobre o debate. O que é o debate? Nós vamos ver como o mesmo assunto, o mesmo conteúdo, até mesmo um texto, ele pode ter opiniões diferentes das pessoas que acabam lendo e interpretando. Então, quando a gente tem um assunto, quando a gente fala de algo, as pessoas podem concordar ou podem discordar. Porém, é muito importante você ter argumentos da opinião que você formou. Ou seja, se eu escolhi um dos lados da posição, ou seja, se eu quero defender ou se eu vou ir contra, eu preciso falar os motivos que me levam a isso. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre um debate, sobre argumentação e aprovei orientar para vocês sobre a atividade que vocês têm que me entregar, tá bom? Então, vamos lá? Para começar, vocês vão colocar na página 36, onde nós temos o item com a palavra. Então, vamos lá. Debate. Ao ler o verbete sobre a água, você ficou sabendo que, para chegar até nossa casa, ela passa por um processo de tratamento. Esse tratamento e a distribuição da água envolvem custos, ou seja, envolve dinheiro, que são repassados para quem a consome. Por isso que na nossa casa chega a conta de água, que é a água que nós consumimos e nós temos que pagar. No entanto, sendo a água um recurso natural, será que deveríamos pagar para consumi-la? Então, é envolvendo essa pergunta que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Nós temos aqui, na página 36, dois textos, o texto 1 e o texto 2. Então, leia os textos a seguir que tratam dessa questão. Os dois textos vão abordar a questão de se deveríamos ou não pagar a água. Lembrando que, dentro de um texto, nós temos informações. E quem escreveu aquele texto, automaticamente, ele vai dar a opinião dele. Ou vai trazer uma pergunta. Ou vai trazer um questionamento para que as pessoas reflitam sobre eles. Ok? Porém, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque um texto, ele pode defender uma opinião, que pode ser que não seja a mesma opinião que eu tenho. Então, por isso que nós falamos que é um debate, ok? Se fosse todo mundo concordando a mesma coisa, seria apenas uma conversa. Mas quando tem opiniões contrárias, ou seja, pessoa que concorda, pessoa que discorda, pessoa que é a favor ou pessoa que é contra, nós vamos debater. E debater não quer dizer brigar, quer dizer cada um mostrar a sua opinião, cada um mostrar o seu ponto de vista, para assim chegar no consenso. E se não chegar no consenso, cada um respeitar a opinião do outro, sem brigar. Então, vamos lá. O título do texto número 1 é Cobrança. Cobrar hoje e poupar para o futuro. Cobrança da água traz a ideia de mais uma despesa a pagar entre tantas outras que já temos, incluindo a conta d'água. Então, por que cobrar a água? É preciso entender, em primeiro lugar, que o que se tem cobrado hoje não é o uso, mas o serviço de captação, tratamento e distribuição de água. Segundo que, sem a cobrança, quem se beneficia são aqueles que usam mal ou poluem as águas, prejudicando a todos sem ter que responder por isso. A principal razão é que usamos a água como um bem infinito, não reconhecendo que ela tem um valor econômico e que este recurso se tornará muito caro para as futuras gerações. Agindo desta maneira, estamos pensando no hoje, mas não no amanhã. Então, aqui nós temos um texto em que fala uma opinião, né? Ele aborda a opinião e explica o porquê que é cobrado a água, ok? Agora, no texto 2, nós temos o título Água deve ser entendida como um bem comum. Defendem participantes de fórum. Então, aqui tem algumas informações que já mostra para a gente que foi uma notícia, né? Publicado em 11 de janeiro de 2018, às 18h14. Quem publicou foi Helena Martins, que é uma repórter da Agência Brasil, Brasília.
Então vamos lá ver o que ela escreveu. Em meio à crise ambiental que o mundo vivencia, representantes de instituições públicas, academia e organizações da sociedade civil reuniram-se para discutir a sustentabilidade na relação com a água do planeta e reivindicar uma nova compreensão da sociedade acerca da água. No Águas pela Paz, segundo o Seminário Internacional Água e Transdisciplinaridade, realizado nesta quinta-feira, dia 11, em Brasília, foi feita a defesa de que a água deve ser reconhecida como um bem comum, não como uma mercadoria. Então, aqui tem um lembrete explicando que essa palavra aqui, que é transdisciplinaridade, que é o que diz respeito a várias áreas do conhecimento. Por exemplo, nós estamos aprendendo da água. Lembra que a gente viu a água não só aqui em língua portuguesa, como a gente também viu lá em matemática, a gente também viu lá em geografia? Ou seja, nós estamos aprendendo o mesmo conteúdo em várias áreas do conhecimento, português, matemática, geografia. Ou seja, nós estamos trabalhando a água de forma transdisciplinar, ou seja, estamos aprendendo um conteúdo em várias áreas do conhecimento, em vários aspectos diferentes, ok? Então, vamos lá. Depois de ler esses dois textos, nós vamos para a próxima página para entender um pouco melhor o que cada um quis dizer. Página 37, nós temos o item A, em que diz que os dois textos que vocês leram apresentam informações sobre o uso da água, ou seja, o tema é o mesmo. A respeito deles, faça a relação adequada. Então, nós temos dois textos que nós acabamos de ler, que é o 1 e o 2. Os dois tratam do mesmo assunto, porém, as informações chegaram para nós de uma maneira diferente. Um deles trouxe a opinião de quem escreveu, é um texto de opinião, que traz uma argumentação sobre o ponto de vista de alguém. Já o outro texto é uma notícia de algo que está acontecendo, então não tem muito uma posição, uma pessoa falando se acha certo, se acha errado, apenas informando que um grupo está se reunindo para fazer algo. Ou seja, uma notícia, está falando um acontecimento. Então, o texto 1 é aquele que fala do texto de opinião, ou seja, ele aborda a questão que nós pagamos a conta de água até mesmo como uma valorização por conta do consumo, que cada pessoa consome de uma maneira diferente. E fazer com que as pessoas paguem seja talvez uma opção para aquelas pessoas não gastar sem necessidade. Então ele fez um alerta que se as pessoas já acabam gastando água, pagando, imagina se a pessoa não tivesse a responsabilidade de pagar uma água. Então ela traz uma opinião sobre se devemos ou não pagar a água. Então, o texto 1 é um texto de opinião. Então, vocês vão ter que ligar texto 1 com texto de opinião. Já o texto 2 é aquele que falou sobre os participantes que estão abrindo num fórum um debate para conversar sobre se devemos ou não pagar a água, né? Então aqui nós temos uma notícia, então a gente já percebe que tem aqui, ó, o nome de quem escreveu, aqui fala que é uma repórter, tem o dia que foi publicado, tem o horário que foi publicado, então a gente percebe. Então, o texto 2 é a notícia e o texto 1 é o texto de opinião. Já na letrinha B, está falando que os dois textos, eles apresentam o mesmo ponto de vista a respeito do uso de água. Ou seja, o texto 1 e o texto 2 estão defendendo a mesma causa. E depois vocês tinham que explicar por quê. Não, os dois textos, apesar de falar do mesmo assunto, que é sobre pagar a água, sobre o consumo de água, sobre pagar uma conta de água, os textos têm opiniões inversas, né? Enquanto o primeiro defende o pagamento das contas, a importância que tem a pessoa pagar a conta, porque assim a pessoa vai acabar valorizando mais a água. O segundo mostra que algumas empresas, que algumas pessoas estão reunindo para falar que não gostariam de pagar água, pois ela não é algo de consumo, né? Não é uma mercadoria.
é um bem natural, então eles acham que eles não deveriam pagar. Ou seja, os dois textos eles não apresentam o mesmo ponto de vista. Um é a favor que as pessoas paguem a conta de água e os outros são contra o pagamento da conta de água. Então, na B, vocês têm que formular uma resposta em que diz que os pontos de vista não são iguais. Agora, no item 2, como nós estamos em casa, nós não estamos na nossa rotina de sala de aula, nós não iremos fazer a atividade exatamente como está no livro. Nós iremos adaptar a nossa realidade para que nós consigamos fazer um trabalho bem legal. Então, a gente vai pegar a ideia desse trabalhinho, que é muito legal, mas nós iremos fazer de uma forma diferente. Aqui no nosso livro, pedia para a gente se reunir em grupos, um grupo que era a favor e um grupo que era contra o pagamento da conta de água, e depois a gente iria fazer um debate. Mas, infelizmente, a gente não tem como fazer isso, porque não tem como a gente estar se reunindo nesse momento. Então, nós vamos fazer uma produção um pouco diferente. Porém, nós vamos continuar com o mesmo tema. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês vão ter que fazer. É muito importante vocês prestarem atenção. Se for preciso, anotem para vocês fazerem essa atividade que vocês vão ter que me enviar conforme está escrito lá no nosso roteiro. Inclusive, está com a data que vocês têm que me enviar. Se atentem às datas para que vocês enviem dentro do prazo, tá bom? Agora, nós vamos para a orientação da atividade que vocês vão ter que fazer, ok? É a atividade sobre o debate. Então, é legal vocês lerem as orientações que tinha no livro como uma dica para que vocês vão fazer. Porém, vocês vão ter que fazer da forma em que está escrito aqui nesse slide que eu estou apresentando para vocês. Então, no livro fala para vocês se reunirem em grupo. Como nós não podemos nos reunir na sala, vocês vão se reunir com a família de vocês. Eu sei que vocês acabam conversando entre si pela internet, pelo WhatsApp e Skype, né? Vocês podem conversar com os colegas de vocês, trocar opiniões, porém é legal vocês saberem a visão da família de vocês. Por quê? A conta de água de vocês não chega na casa de vocês? Então, quem consome essa água junto com cada um? A família. Então, é legal vocês saberem a opinião da família de vocês. Então para começar, é legal vocês realizarem a leitura do texto 1 e 2 junto com a família de vocês, para que eles entendam sobre o que nós estamos falando, para assim eles poderem ajudar vocês a produzir esse texto. Então, depois de realizar a leitura do texto 1 e 2 com a família, vocês juntos vão escolher uma posição. Ou seja, lá no texto nós vimos que tem um texto que é a favor e um que é contra o pagamento da água, né? E os dois mostram um pouquinho do porquê é a favor e um pouquinho o porquê é contra. Então, junto com a família de vocês, vocês vão decidir se a sua família seria a favor ou contra o uso da água ser cobrado. Ou seja, nós temos que pagar a água que nós consumimos. Então, vocês vão escolher um lado. Não pode ter meio termo. Tem que ser ou a favor ou contra, ok? Tem que escolher um dos lados. Decidiu se é a favor ou contra, próxima parte é começar a produção de texto de vocês. O que tem que ter dentro dessa produção de texto? Então, para que você consiga fazer que as pessoas entendam qual é a sua opinião, é muito importante que você tenha argumentos, ou seja, que você explique, que você dê motivos do porquê você escolheu essa posição dentro do debate. Então, eu sou a favor porque sim. Da mesma jeito, quando a gente fala porque sim não é resposta, dentro de um debate também não seria. Então, quando a gente está debatendo alguma coisa, a gente está tentando a melhor saída, uma melhor resposta. Então, para que a gente chegue nessa melhor resposta, nós precisamos saber o porquê que isso é bom ou porquê que isso é ruim. Então, a gente tem que saber argumentar, dar motivos, mostrar a nossa opinião. Por que nós acreditamos que temos que pagar? Por que nós achamos que não temos que pagar? Então, você tem que explicar. Então, é obrigatório vocês escolherem pelo menos 4 argumentos. Quer colocar mais, não tem problema, mas 4 argumentos vocês têm que colocar na produção de texto de vocês, tá bom? Outro item importante.
vocês podem usar recursos visuais. O que são os recursos visuais? Imagens, né? Vocês podem procurar na internet, fazer que fique mais completa a produção de vocês, ok? E o último item que eu coloquei aqui como observação é que eu coloquei digitalizado em arquivo Word. Por quê? Vocês não vão me mandar escrito à mão. Eu quero que vocês treinem, vocês digitem, até mesmo para vocês terem uma primeira experiência, já que a gente está usando tanta tecnologia, então nós vamos usar a tecnologia. Fica até mais fácil para vocês na hora de enviarem o trabalho para a Pro. Então, ao invés de ter que tirar foto, mandar para o computador, vocês já fazem a atividade direto no computador de vocês. Então, prestem atenção. É importante vocês colocarem o nome de vocês nessa atividade para saber quem foi. É legal vocês colocarem um título, então vou colocar tudo aqui para vocês não esquecerem. Coloquei aqui para vocês algumas observações muito importantes, não só nessa produção de texto, mas como todas as produções de texto que vocês vão fazer. É muito importante ter sempre o nome de quem fez, o título, ou seja, o tema. Então, se você é a favor ou contra, no título já tem que demonstrar essa sua opinião. Ortografia, isso não só em produção de texto, mas em qualquer lugar, ainda mais no meio que nós estamos inseridos hoje, que é na tecnologia. Nós usamos muito abreviaturas de palavras, mas nós temos que nos atentar à escrita dessas palavras, se nós estamos escrevendo corretamente, e sem esquecer do que a gente fala em todas as aulas. Coerência, precisa ter sentido. Lembra que nós aprendemos sobre a produção de texto? Ela tem que ter início, meio e fim. O início é quando a gente mostra para o nosso leitor como vai ser a nossa história. O meio é todo o desenvolvimento. E o fim é uma finalização, né? Para não ficar parecendo, nossa, mas já acabou? Ou não entendi. Então, precisa ter coerência, precisa ter sentido esse texto. Mesmo não sendo uma história, a coerência tem que estar presente. Então, vocês vão fazer um texto argumentativo em que vocês vão escolher a posição de vocês, se vocês são a favor ou contra. Vocês vão conversar com a família de vocês para chegar nessa decisão. Juntos, vocês vão achar 4 argumentos para provar que a melhor escolha foi a que vocês fizeram. Depois disso, vocês vão para a produção de texto. Vão se atentar a todos os itens, escrever corretamente, ter coerência. E vocês podem, no final, colocar algum recurso visual, alguma imagem que prove aquilo que vocês estão dizendo. Lembrando, até a relação do texto com a imagem tem que ter coerência. Não adianta eu colocar uma imagem que não faz referência nenhuma ao texto que eu escrevi. Então, tudo isso tem que ter um sentido, um significado e estar dentro do tema que nós abordamos. Vocês vão fazer essa entrega através de um arquivo do Word, ou seja, vocês vão digitar. O Word acaba ajudando vocês, porque ele faz a correção de algumas palavras, mas, às vezes, a coerência, a pontuação, ele não faz. Então, vocês têm que se atentar a tudo. Não acreditem que o Word vai corrigir tudo e façam de qualquer jeito. Não, façam como se vocês estivessem fazendo à mão no caderno de vocês, em que vocês terminarem de ler ou de escrever, leiam o que vocês escreveram, porque muitas vezes, como eu sempre falo para vocês, na hora que a gente escreve, a gente acaba não percebendo, e quando lê, a gente percebe que ficou um pouco esquisito e precisa mudar alguma palavra, alguma frase. Então, sempre que fizer qualquer produção de texto, leiam o que vocês escreveram para ver se está tudo ok. Terminou a atividade, vocês vão me enviar. A data limite para envio é o dia 15/6 e vocês vão enviar no meu e-mail, que é aline@luterano.com.br, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham entendido sobre a atividade. Qualquer coisa, a gente vai conversar um pouquinho também na nossa aula online para tirar um pouco dessas dúvidas. Mas façam com atenção, é uma atividade super tranquila. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudar vocês. Espero que todos estejam bem em casa, com muita saúde, para logo a gente poder estar juntos novamente e fazendo não só um debate como esse, como aproveitando muitas coisas juntos, né? Então, um grande beijo e até a nossa próxima aula.